Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Desde já eu agradeço a presença de todos, eh, angolanos, portugueses, brasileiros. Meu carinho especial aos brasileiros que hoje atravessam aí um momento grandioso e ao mesmo tempo complicado, não é verdade? Com as eleições. E desejo de coração um melhor momento a todos. Não se costuma dizer, olha, vota naquele, a minha opção é esta, porque eu, como boa angolana, que tanto luto pelo povo de Angola, e hoje venho aqui mais uma vez contestar, falar sobre o assunto polêmico da minha terra, digo ao meu irmão brasileiro, um povo que eu tanto amo, tanto respeito e a quem tanto devo, não briguem. Não vale a pena, meus irmãos. Não briguem. Desejo melhor a todos vocês. Um beijo grande aos brasileiros. Mas agradeço muito a quem está neste canal, a quem diariamente tem me dado muito apoio, o meu carinho. Mas também é com tristeza que hoje venho falar de um assunto. Desde já agradeço a quem diariamente está entrando no meu canal, meu agradecimento. E continuo dizendo a todos que estão entrando, tragam mais amigos, né? Se inscrevam no canal, porque o canal é isso mesmo, é uma comunidade que dia a dia está crescendo. A intenção deste canal é exatamente isso, levar a informação, de modo algum, até mediante o assunto que eu vou falar hoje. Vou ler algumas notícias estas que estão em sites informativos, portanto, não é, continuo tossindo, não é notícia minha, é notícia oficial de sites oficiais, para depois entrar no conteúdo, que é realmente algo que vem direcionado a mim. E é triste, né? Mediante o facto de sermos, além de outras funções que eu tenho na minha vida, hoje também influenciadora, e como influenciadora, nós estamos aqui para levar informações. Todas as informações que o influenciador traz, eu falo por mim, não posso basear na vida de outras pessoas, são baseadas na minha vida, não é? E é triste, infelizmente é triste, quando vemos pessoas que não nos conhecem, que nunca nos viram na vida, mas nunca nos viram mesmo, não sabem nem quem somos, não conhecem a nossa história, terem atitudes e nos atacarem de forma agressiva, extremamente agressiva, sem respeito. Não sou do governo, não sou corrupta, e quando alguém me ataca de forma veemente, eu normalmente peço mesmo prova. Mas, de qualquer forma, antes de entrar no contexto do assunto, eu vou ler um pouco da história de Angola. Peço desculpas, estou tossindo. Hoje pus a minha garrafinha de água aqui do lado, porque possivelmente até estou com um pouco de dor de cabeça. Vou falar um pouco. O assunto é um pouco chato, realmente chato, até porque estamos falando de um estrangeiro, estamos falando de. Eu costumo considerar povos estrangeiros como povos irmãos. Quando eu li a notícia, fiquei muito chateada mesmo. Mas quando eu estou com dor de cabeça, eu tenho um problema sério de enxaqueca. A dor de cabeça tem um lado bom, a dor de cabeça controla um pouco os meus ânimos, tanto para o lado bom quanto para o lado mau, né? Quando é o lado mau, faz com que eu baixe um pouco o ânimo do ataque, né? Porque a gente ser atacada desta forma por um estranho é muito triste. É realmente muito triste. Por mais que o ser seja insignificante, mas é triste, né? Então eu vou tomar um pouquinho de água, me permitam. Eu poderia ter aqui um copinho bonito, mas é aquela velha história, a garrafinha sempre acompanhando, né? Mas hoje eu vou tentar ficar mais à vontade, porque a dor de cabeça está forte.
Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de Angola, né? Minha terra, que acham muitos ainda, principalmente alguns angolanos e outros estrangeiros, que pelo facto de eu ser loira, branca e sardenta, não sou angolana. Então vamos lá. Exploração e colonização de Angola. Está no Google, é só uma questão de procurar. Para quem tem telefones, hoje os telefones são modernos, os computadores também são, é só uma questão de teclar. É uma pequena forma masturbativa. Teclam no computador e no telefone e vocês acham via enciclopédia de telefone, doutor Google, e vocês acham essas informações. Vamos lá. Descoberta por Diogo Cão entre 1482 e 1486, Angola constitui o território ultramarino português mais extenso depois do Brasil. Naturalmente que os propósitos da descoberta, povoamento e exploração, e exploração eram essencialmente a evangelização. Até parece, né? E a possibilidade de poder tirar partido comercial do território. Para tal, muito contribuíram as boas relações que Diogo Cão estabeleceu com o rei do Congo, que seria mais tarde batizado Senhor da região do Zaire, que se mostrou muito interessado em apoiar os portugueses nas suas atividades. O Congo tornou-se num protetorado português, mas cedo o comércio se revelou pouco lucrativo, desinteressando assim os portugueses. O tráfico de escravos era o mais rentável. Não é verdade, portugueses? No entanto, a população nativa ia diminuindo, o que provocou tentativas de exportação mais a sul, no território onde governava Nigola, que depois se veio a se designar Angola. Aqui, como a densidade populacional era maior, os resultados práticos tornaram-se mais visíveis. Passou a constituir um ponto geográfico estratégico nas rotas comerciais, quer orientais, quer do Novo Mundo. Paulo Dias de Novaes foi o primeiro governador de Angola, em 1575. E por altura da sua governação, implantou-se o regime de capitanias, né? Que traziam em si o germe da vontade da delimitação do território, do seu povoamento e da consequente exploração, quer de prata, que segundo se cria existia em abundância, quer do comércio de escravos, que se revelaria um verdadeiro filão da riqueza. E sabemos nós, né, que ali de Angola, nosso território, o que mais saiu para o mundo foi o mercado de escravos, para o mundo. Os comerciantes de São Tomé eram os principais interessados, tanto na exploração do Reino do Congo como de Angola. Assim, a maior atenção recaiu, evidentemente, no comércio de escravos. Aliciados pelo comércio atrativo, os colonos foram se estabelecendo no território, primeiro de uma forma incipiente, que depois se foi tornando racional, e começaram a adotá-lo de infraestruturas de apoio, como foi o caso da construção de fortalezas. O negócio de escravos tornou-se de tal forma lucrativo que despertou a cobiça de outros países, nomeadamente os holandeses, que antes dos portugueses tinham estado lá para tentar tomar o país, não sei se vocês sabem, mas acho que sabem, né? Que estiveram na iminência de conquistar o território, como eu estava acabando de falar. Chegamos a perder parte de Angola em 1641 para aquele país, mas a sua recuperação verificou-se em 1648. Sei eu não, me desculpem, se não seria melhor perder para eles, em minha opinião. O tráfico de negros continuaria assim. A forma como escrevem é assim,
Bom, deixa eu calar a boca. O tráfico de negros continuaria assim a sustentar durante longos anos a economia brasileira e colocaria Angola só brasileira? Foi só brasileiro? Os negros, os pretos, seja o termo que vocês usam, que eu detesto. Eu detesto como escrevem, como... E estamos falando, isto são sites. A forma como descrevem o ser humano, os negros, os pretos, os crioulos, porque eu já vi vários sites descrevendo este tipo de história de Angola, como se isto fosse mercadoria. Foram para o mundo, não foram só para o Brasil, foram para o mundo. Vieram aqui para a terra do Apois. Eu estou com dor de cabeça. Foram para os Estados Unidos, os melhores iam para os Estados Unidos, os mais altos, os que tinham a melhor dentadura, os que eram mais encorpados, iam para o mercado norte-americano. Mas era mercadoria humana. O tráfico de negros continuaria assim a sustentar durante longos anos a economia brasileira e colocaria Angola numa posição de fornecedora, considerada a base da rede escravagista do Império Português. Escravagista, né, como eles falam. Apesar das vicissitudes, nunca se colocou a questão de abandonar o território a outras nações, mas antes explorar o seu interior. Nos finais do século XVII, promoveram-se campanhas militares tanto no litoral como no interior, acentuando-se desta forma o domínio português. O domínio português! Chegarei lá. No século XVIII, procurou-se explorar sistematicamente o interior do território com objetos comerciais e militares. Angola era economicamente próspera quando Pombal tomou o poder. Decretou a abolição do monopólio da coroa, o comércio livre para todos os portugueses. Para todos os portugueses. Portanto, já naquela época, pois, para todos os portugueses. Onde estavam os angolanos naquela época? Tomando. Vou repetir. Decretou a abolição do monopólio da coroa e o comércio livre para todos os portugueses. Fomentou-se a agricultura, o comércio e a indústria. As ideias de Pombal não foram levadas a bom tempo devido à crise econômica que fez baixar as exportações em 1766. O comércio da colônia entrou em declínio, embora se mantivesse os escravos. Os angolanos eram escravos. Vocês entenderam? O comércio da colônia entrou em declínio, embora se mantivesse. Só em 1790 é que se recuperaria o atraso. A ideia da abolição da escravatura ia ganhando corpo e a sua concretização com a política liberal provocou uma profunda alteração no comércio angolano. Porém, a total abolição do comércio dos escravos foi um processo demorado e penoso, devido a atos continuados e encobertos de tráfico. Isto só viria a desaparecer em 1842, se bem... E penoso, devido a atos continuados e encobertos de tráfico. Só viria a desaparecer em 1842, se bem que a escravatura fosse uma realidade até 1869. Anulado o eixo da economia angolana, procurou-se comatar a falha com a exploração dos recursos do solo, o que empregava a mão de obra indígena, cujo trabalho só se tornaria livre no século XX. E aí continua, papapá, papapá, papapá. Vocês devem estar se perguntando, mas por que você está falando da era da colonização? Porque agora da colonização eu vou partir já para a época da independência, porque tudo isso tem a ver com o ataque que eu sofri. Portanto, nós fomos colonizados por quem? Pelos tugas. Pelos portugueses, né? E vocês veem
que mesmo tendo sido colonizado pelos portugueses, qual foi a maior exploração que houve no território angolano? Nosso território. Qual foi a maior? A escravatura. A escravatura. Eu tenho falado em alguns vídeos meus que, apesar de termos sido colonizados pelos portugueses, mal ou bem, apesar de todo este início, que eu acho que foi muito mal, e daí a entender por que os angolanos, apesar de tudo, eu ainda era menina, eu ainda vivia na minha terra, Angola, e já ouvia falar, principalmente naquele início de guerra, da revolta de muitos angolanos contra os portugueses, os colonizadores. Mas também falei em muitos vídeos que estão aqui abaixo, que se alguém levantou Angola, também foram os portugueses. Mas sempre deixei claro, não tiro a razão de muitos angolanos a olharem para um passado, se revoltarem com o povo português, ou se revoltarem com um pouco da história da colonização. Portanto, quando eu ponho em meus vídeos a palavra não generalizar, é porque assim, nós não podemos pré-julgar e dizer o povo português é a mesma coisa que o povo britânico, que eu também não gosto, de um modo geral, de britânicos, mas eu não posso generalizar e dizer todos os britânicos são iguais. Eu não posso. Eu estaria sendo má e dizendo, caramba, toda a nação britânica é igual. Não posso. Eu amava, por exemplo, a princesa Diana. E a princesa Diana era britânica. E se eu dissesse isso, eu estaria generalizando. Portanto, eu não posso generalizar. Portanto, em relação ao povo português é a mesma coisa, nós não podemos generalizar. Mas eu entendo o povo angolano quando o povo angolano, ao falar de um passado, sente uma revolta com a colonização. Por quê? Porque a maior exploração que houve dos colonos, quando colonizou Angola, foi o quê? A escravatura. E até hoje, existem realmente muitos portugueses que entram em Angola e têm a postura que eu chamo de postura escravagista quando entram em território angolano. Tem muitos portugueses que, quando encontram um angolano, tanto em Angola, como em Portugal, como em qualquer parte, são exatamente isso, preconceituosos e racistas. E eu estou aqui para dizer exatamente isso. Eu já tive este dito acontecimento em pleno Brasil. Eu já vi acontecer na minha terra, Angola, com outras pessoas, como já aconteceu comigo também em Angola. Já defendi muitas pessoas em Angola, entre portugueses e outros angolanos, meus irmãos. E hoje, exatamente hoje, está acontecendo comigo de novo. Mas voltemos agora à história e entremos na era da independência para depois eu partir para o restante da história. Portanto, só um minuto, que agora eu vou entrar no outro quesito que eu vou procurar aqui. Só um minuto.
Faço questão de procurar o que realmente me importa. Vocês esperando um pouquinho. Então temos aqui uma outra matéria, eu procurei, assim, a mais curta, obviamente, né? O fim do Império Colonial em África, independência de Angola. Porque senão vou pegar uma matéria extensa e vai ficar muito longo. A independência de Angola constituiu, desde o início do processo político, 25 de abril, um dos assuntos mais complexos e problemáticos, um dos que gerou maiores tensões entre os militares. Angola era a joia da coroa entre as colônias portuguesas, a mais rica, a que concentrava a maior comunidade. É aqui o detalhe. Era a joia da coroa entre as colônias portuguesas, a mais rica e a que concentrava a maior comunidade de colonos brancos. Aquela onde a situação militar era mais favorável às forças portuguesas e onde, pelo contrário, os movimentos independentistas eram mais fracos e se encontravam em pior situação, divididos e dependentes dos apoios externos antagônicos. A FNLA, dependente dos Estados Unidos e da República do Zaire. O MPLA, na órbita da URSS e apoiado pela Zâmbia. A UNITA, ligado à China. A UNITA, eu estou repetindo que aqui em cima eu falei, Angola era a joia da coroa, entre as colônias portuguesas e a mais rica e concentrava a maior colônia de brancos. Marquem isto. E aqui a UNITA ligada à China e formalmente aliada do governo português de Marcelo Caetano. Marquem isto. Portanto, maior colônia de brancos e a UNITA, a maior, formalmente aliada do governo português de Marcelo Caetano. Marquem isto. A intervenção das grandes potências na independência de Angola era inevitável. E o general Spínola aproveitou uma viagem de regresso da Europa aos Estados Unidos de Richard Nixon para se reunir com o presidente americano a 19 de junho de 74 nos Açores, numa reunião onde terá abordado a independência da grande colônia. No território, as tensões e as incertezas provocaram vários incidentes, em particular em Luanda, confirmando os temores de que a descolonização seria dramática. Em 22 de julho, e na sequência de vários incidentes em Angola, a Junta de Salvação Nacional criou uma junta governativa para administrar o território. O almirante Rosa Coutinho foi nomeado chefe dessa junta, em acumulação com funções de comandante-chefe das Forças Armadas. Senhora. A 28 de julho, depois do governo português ter reconhecido no dia anterior o direito à independência das colônias, o MPLA e a FNLA concordam em criar uma frente comum para negociar com Portugal a independência de Angola. Mas a UNITA não estava tendo apoio de Portugal, pelo que eu entendi aqui em cima. Está aqui dizendo.
UNITA ligada à China e formalmente aliada do governo português de Marcelo Caetano. Aí embaixo diz, a 28 de julho, ligado, depois do governo português ter reconhecido no dia anterior o direito à independência dos colônias, o MPLA e a FNLA concordam em criar uma frente comum para negociar com Portugal a independência de Angola. O futuro de Angola interessava a comunidade internacional e, em particular, os seus vizinhos. A 15 de setembro, o general Spínola e Mobutu, presidente do Zaire, reuniram-se no SAL, em Cabo Verde, para conversações sobre a independência. Spínola tentava obter um compromisso de não intervenção no Zaire na descolonização de Angola e tinha um plano para a declaração de independência unilateral. Este plano assentava nas chamadas Forças Vivas de Angola, constituídas por dirigentes da União Nacional de Angola, no Partido Cristão para a Democracia e da Frente da Libertação do Enclave de Cabinda. Os dirigentes destas organizações chegaram a vir a Lisboa a 27 de setembro para receberem o poder das mãos de Spínola, caso este conseguisse impor ao seu projeto com manifestações a 28 de setembro. Em Lisboa encontravam-se também o brigadeiro Antônio Magalhães, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Angola, e o engenheiro Santos de Castro, antigo governador. Bom, aí continua. Eu poderia ler mais, mas estou vendo que o texto é longo, afinal eu é que não tinha visto. O texto é bem longo, afinal. Tava era preso. Fala também do Acordo de Alvor. O Acordo de Alvor define um modelo de transferência de poderes e cria os instrumentos básicos, forças comum para que Angola se venha a tornar um Estado independente a 11 de novembro de 75. Contudo, os interesses brevemente silenciados não tardarão a fazer ouvir a sua voz, desfazendo em migalhas as esperanças de Alvor, sem que a data da independência viesse a ser posta em causa. O edifício constitucional, laboriosamente construído durante as conversações, acabará rapidamente por ruir e o acordo será suspenso depois sistematicamente posto em causa a partir de setembro de 75. À data da independência, o território angolano encontrava-se dividido entre os três movimentos nacionalistas, pelo que todos proclamaram unilateralmente a independência. O MPLA, depois de vencer a batalha por Luanda, proclamou a independência de Angola pela voz de Agostinho Neto, e só este movimento veio a ser reconhecido pela comunidade internacional, tendo Portugal reconhecido a República Popular de Angola apenas em 22 de fevereiro de 76, depois de mais de 80 países o terem feito. Bom, eu poderia continuar aqui, mas como aqui acaba de dizer, tendo Portugal reconhecido a independência de Angola através do partido MPLA, né? Sim, senhora, Portugal reconheceu o MPLA, né? Sim, senhora, muito bem. O MPLA, né? Portanto, o mesmo que colonizou, o mesmo que escravizou, ainda tem outras coisas para mostrar. O mesmo que colonizou, o mesmo que escravizou o povo de Angola, o mesmo que pôs tanto angolano pelo mundo, também tenho que reconhecer que foi o mesmo que levantou um país. Afinal de contas, os portugueses colonizaram algumas coisas aí pelo mundo, mas também fizeram muito mal. Eu bato palmas aos portugueses em muitas coisas, não vou tirar o mérito deles, não vou. Eu tenho vídeos onde eu falo aqui
o mérito dos portugueses. Deixar claro, antes de falar o resto do que eu tenho para falar, que eu tenho nacionalidade portuguesa, tá? Estou em território português. Portanto, antes de falar o resto, eu estou em território português e desde que eu entrei em território português, e além de ter nacionalidade portuguesa, eu não sou igual ao João Lourenço, que fico mentindo. Portanto, eu não sou ladra, eu não sou corrupta, eu não sou safada, pelo contrário. Pelo contrário, tudo que eu fiz foi para ajudar meu povo. O restante do que eu vou falar é depois do que eu vou comentar. Mas eu tenho nacionalidade portuguesa e desde que eu me encontro em território português, eu nunca fui desrespeitadora com o português. Em último caso, é bom dia, boa tarde. Mesmo eu tendo nacionalidade portuguesa, mesmo eu não gostando de uma pessoa, mesmo eu tendo nacionalidade portuguesa, eu vou repetir. Eu costumo dizer, minha terra mesmo é Angola. Em segundo lugar, eu amo o Brasil. E como eu costumo dizer, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas eu respeito o território que eu piso. Eu não me meto na vida dos outros. Eu tenho um canal. A questão do que eu falo no meu canal é a nível político. Se eu critico ou não critico João Lourenço, é uma questão de defesa como humanitária em relação ao meu povo. Agora, o que eu acho incoerente é uma pessoa que não me conhece, é uma pessoa de uma outra nacionalidade, que até agora eu não sei se a pessoa esteve em Angola, se a pessoa fez o que fez, porque eu vou ler o que a pessoa me escreveu para vocês, se a pessoa fez o que fez ou diz o que diz em território português, ou se esteve em Angola, e assim, do nada, sem motivo, porque deu a louca no senhor, vem com uma agressividade estúpida para cima de mim. É a mesma coisa que eu ir bater na porta dele, na casinha dele, e começar a bombardear o focinho do homem. Repito, eu tenho nacionalidade portuguesa. Respeito é bom e eu gosto, e todos nós devemos ter um para com os outros. Eu tenho dito, mais de 20 anos como humanitária. Mais de 20 anos com uma longa história de vida. Mas é tão absurdo a gente ver um estrangeirinho nos atacando indevidamente, que muitos me dizem, Filó, fica quieta, Filó não liga, o que vem de baixo não atinge. Atinge, gente. Atinge. E aquilo, ficar calada é a mesma coisa que aceitar. É a mesma coisa que aceitar. Essa história de ficar calada, epa, deixa passar, é relativo. Porque se começarmos a ficar calados a tudo de absurdo que acontece no mundo, o domínio do mal toma conta. Me desculpem, eu discordo um pouco do silêncio. O silêncio é bom quando nos faz bem. Se toda pessoa que tem uma linha de pensamento mal, que vem para as páginas da internet, que não te conhece, que não conhece a tua história de vida, ainda mais quando você não está praticando mal. Falar mal e você não se defender, você não provar o contrário, ou principalmente, você não pedir para esse infeliz provar o que está dizendo,
Aonde nós vamos parar? Vamos deixar o capeta dominar? Aí estamos mal. Se o capeta já está dominando mundialmente, como é que nós vamos ficar? Portanto, o silêncio é relativo. Eu, por exemplo, adoro ficar em silêncio e quase não escutar a minha própria voz, mas quando eu estou em paz. Agora, quando vem me incomodar e falar os absurdos que às vezes eu estou escutando, mas para atacar, para falar mal, sem provas, não, não. O que eu mais tenho é documentos que provam exatamente o contrário da minha própria vida. Aí vem um capeta, português, angolano, seja o que for, e fala isso, fala aquilo. Prova. Eu tenho uma tranquilidade tremenda para desafiar qualquer um. Prova. E acabei de vos ler. A colonização foi feita. Aquilo que eu falei. Fomos colonizados pelos portugueses. Também admito e bato palmas. Vocês fizeram sim coisas boas. Mas Jesus Cristo, no início, nosso povo foi escravizado a grandes. E também admito, o angolano aprendeu tanto com vocês que continua escravizando depois da liberdade. O próprio povo angolano aprendeu com vocês, Tugas, e continua escravizando o resto do povo. Até hoje está sendo escravizado. João Lourenço aprendeu bem com vocês. Tanto aprendeu que este dito senhor gosta do MPLA. Mas vamos lá agora. Agora eu vou mostrar. Vou mostrar até a cara dele. Eu falei e prometi. Eu fiz um vídeo no Facebook questionando que eu ia fazer o vídeo de hoje e que eu ia mostrar a tua cara, português. Não brinquem comigo. Sabe qual é o problema de ser honesto? É que a gente não tem o rabo preso e a gente não deve nada a ninguém. Eu agradeço muito a todas as plataformas que estão pegando os meus vídeos e colocando nas mesmas plataformas, portanto, para ou porque gostam dos meus vídeos, né? Estou falando da Unita Bruxelas e tantos outros, tantas outras plataformas que estão colocando os meus vídeos em evidência nas suas plataformas. No caso, a Unita Bruxelas colocou o último vídeo, após a reeleição do dito candidato, né, João Lourenço, o vídeo que eu fiz logo após a reeleição do João Lourenço e colocou na sua plataforma. E esse vídeo, portanto, que foi da reeleição do João Lourenço, pôs na sua plataforma e óbvio que rendeu muitos comentários. Eu já falei aqui no canal que todo o vídeo meu, havendo comentários, eu respondo. Até mesmo quando é numa outra plataforma, eu vou lá e respondo. E assim foi, eu respondi a imensas pessoas, e como aparece na minha própria plataforma do Facebook, acusa, né, quando alguém responde na própria Unita Bruxelas, ou em qualquer outra plataforma, eu depois vou ver. E assim foi quando entrou este comentário deste senhor. Portanto, eu quando vi isto, fiquei meio sem reação, fiquei meio chateada, não vou dizer que não, fiquei bastante, isso foi sexta-feira à noite, se não me engano, fiquei chateada. No sábado, domingo, eu fiz um vídeo para o Facebook, avisando que eu iria fazer este vídeo, respondi ao senhor, mas a resposta não está dando para ver aqui, eu dei um print em cima do comentário da resposta que ele fez no site, e vou ler para vocês. Assim como teve também 2 angolanos que fizeram, mas obviamente não do porte nem do nível deste senhor.
Então ele fala assim: o nome dele é Luiz Salgado Fernandes Fernandes. Repito, Luiz Salgado Fernandes Fernandes. Eu vou mostrar a carinha dele. Sou português, de Braga. Estou em Portugal e pergunto à senhora que está fazendo este vídeo onde vive, porque esta senhora não é negra, nem sequer é angolana. E pergunto à senhora que está fazendo este vídeo onde vive, porque esta senhora não é negra, nem sequer é angolana. E você é preconceituoso e racista. Não é pelo facto de eu não ser negra, é pela forma como fala. Já por aí a gente vê como certos portugueses são preconceituosos e racistas. Eu tenho o maior respeito à raça negra, preta, seja o nome que vocês derem. A forma como escrevem, a forma como definem. Mas eu vou ler tudo. Eu repito. E pergunto a esta senhora que fez este vídeo, onde vive? Porque esta senhora não é negra e nem sequer é angolana. Por isso não gosto desta oportunista. Para mim, que fui obrigado a servir o regime fascista de Salazar em tempo de guerra e que não era minha. Quero informar os angolanos que nunca vi a UNITA a lutar contra a tropa portuguesa, mas vi e assisti gente que se dizia apoiante da UNITA contra o movimento da libertação de Angola em Pelhar. Por isso digo, esta mentirosa e oportunista que fala neste vídeo é que ninguém conhece, ainda por cima escreve pessimamente mal. É uma oportunista, vigarista e que está ao serviço do grande capital. Por isso, para mim, não passa de uma bruxa. Viva o momento da libertação de Angola, MPLA. Vou repetir. Sou português de Braga. Estou em Portugal. E pergunto à senhora que está a fazer este vídeo. Onde vive? Porque esta senhora não é negra. Nem sequer é angolana. Por isso não gosto desta oportunista. Para mim, que fui obrigado a servir o regime fascista de Salazar em tempo de guerra que não era minha. Ele escreve pessimamente mal, portanto, dá a entender que ele serviu um regime fascista de Salazar em tempo de guerra que não era dele. Portanto, dá a entender que não se identificava com o tipo de serviço que ele estava prestando que não era dele, né? Acho eu. Quero informar os angolanos que nunca vi a UNITA a lutar contra a tropa portuguesa. Vocês lembram do que eu li lá atrás? Lembram? Mas vi assistir gente que se dizia apoiante a UNITA contra o movimento da libertação de Angola. Por isso digo, esta mentirosa e oportunista que fala neste vídeo, e que ninguém conhece, deveria ser isto, né? É uma oportunista, vigarista e que está ao serviço da grande capital. Por isso, para mim, não passa de uma bruxa. Boa tarde. Viva o movimento da libertação de Angola. MPLA. Agora vamos mostrar outro. Bom, deixa eu primeiro mostrar outro. Vamos mostrar a primeira foto do homem. Está aqui. É este senhor de uma certa idade. Eu costumo respeitar a idade das pessoas, né? Até chamo eles de sábios, mas é relativo, né? Sábio é aquele que é sábio. Este para mim é um burro. Tá aqui ele, coitada da esposa que está ao lado dele. Tá dando uma certa... Este é o senhor. Eu falei que eu ia mostrar a tua cara, tá? Agora eu vou-vos mostrar o texto que eu li. Não sei se dá para ver direito.
Aí depois tem outro comentário aqui, de um tal de Elias Moengo. Maria Carreira Filomena, você é uma sem vergonha para Angola. Roubaram e querem continuar a roubar. Esse é angolano. E eu também perguntei para ele. Gostaria que comprovasse que eu roubei, seu salafrário. Eu quero que me digam o que é que eu roubei. Pelo contrário, eu e a minha família perdemos tudo. Roubei o quê? Senhor Elias, prova o que eu roubei. Talvez eu tenha ajudado teu pai, tenha dado comida para teu pai, ou então, de repente, uma prótese para teu irmão. Prova o que eu roubei. Para outra ainda vou responder. Aí teve mais um, Gabriel Mambo. Vem viver em Angola, senhora, depois pode falar à vontade. Eu já estive aí até 2018. Até me apontarem uma arma, mandarem sair do país, senão me matavam. E mesmo assim, aqui de Lisboa, eu continuo ajudando os teus irmãos. Já você, com tua aparência bem boa, quem anda com relógio, pulseira de ouro, anelzinho no dedo, com certeza você não deve ajudar os teus irmãos. Deves olhar para eles do teu jipe e mandar eles para PQP. É fácil falar, né, calhorda? Agora voltemos a este senhor. Este senhor, que está aqui, a este Tuga, que diz que serviu, como é que ele fala? Serviu o regime fascista de Salazar. Eu não sei se fizeste isso, porque eu vi uma foto na página dele. Vocês podem entrar na página dele, Luiz Salgado Fernando Fernandes. Tem lá, realmente, ele não sei, porque eu não conhecia o focinho dele quando jovem, né? Mas aparece um tanque de guerra na decorrência das fotos. Então aparece um tanque de guerra nas ruas de Lisboa, um bando de rapazes jovens, ele deve estar lá no meio de repente. Eu não sei se ele esteve em Angola, porque aqui não se subentende se ele esteve em Angola ou se aquilo, ali naquela foto, é em Lisboa. Está lá claro dizendo que é em Lisboa. Portanto, se ele serviu o regime fascista ainda em Lisboa, ou se por acaso ele esteve em Angola. Em momento algum eu fui na página dele ver se ele esteve em Angola. Não dá a entender que esteve em Angola. Mas, pela forma como ele fala, onde ele me chama de oportunista, juro, eu fiquei sem chão quando eu vi isto. Oportunista, não sou negra, vigarista, bruxa. Eu só quero dizer, senhor, o senhor é a vergonha da raça portuguesa. Primeiro, eu sou angolano.